Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia. E nós vamos ler hoje de 1 Samuel, capítulo 29 ao capítulo 31. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Efeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda dos Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já estava comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez para que merecesse desconfiança." Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: "Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de um de nossos homens? Não é ele o Davi, de quem cantava em suas danças? Saul abateu 100 milhares e Davi dezenas de milhares?" Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus." Davi perguntou: "O que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor?" Aquis respondeu: "Reconheço que você tem feito o que eu aprovo como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia." Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada e voltaram à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que havia sido mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga-me o colete sacerdotal." Abiatar o trouxe a Davi,
E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de fígado prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Quereditas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até este bando de invasores? E ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando com muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até o entardecer, e nenhum escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximarem com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um pode pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou este presente às autoridades de Betel, de Ramote no Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Zifimote, de Estemoa, de Racal, das 2 cidades de Jeramelitas e dos queneus, de Ormá, de Coração, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado.
1 Samuel, capítulo 31, o suicídio de Saul. E aconteceu que, no combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair às mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram procurá-los. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboá. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e empenduraram seu corpo no muro de Bet-seá. Quando os habitantes de Jabe-Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite de Bet-seá, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seá e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Amém? Assim concluímos o primeiro livro de Samuel. Amanhã continuaremos.